Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. Quinta-feira, ler com oração Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A representatividade de Deus na terra. Ao separar a nação de Israel, o desejo de Deus era ter um povo que o representasse na terra. Mas Israel foi para o Egito e ficou sob o domínio de Faraó por mais de 400 anos. Deus não queria que ficassem no Egito para sempre. Então, no tempo determinado, enviou Moisés e Arão para libertar o povo da escravidão. Depois de saírem do Egito, o exército de Faraó ainda perseguiu a nação de Israel para fazê-los voltar. Mas Deus fez um grande milagre. Abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar a pé, enxuto, e fechou o mar após os israelitas passarem, e todo o exército e cavaleiros de Faraó morreram afogados. Deus levou a nação de Israel para o deserto e lá falou com eles. Esse momento foi uma grande oportunidade em que Deus pôde abrir seu coração a seu povo. No Monte Sinai, o Senhor falou uma palavra amorosa e romântica ao povo de Israel. Ao ouvir sua voz, o povo deveria guardar sua palavra e praticá-la. Assim eles seriam propriedade peculiar em meio a todos os povos, porque toda a terra é do Senhor. Esse povo foi escolhido para representar o reino de Deus na terra. Quando o Senhor viu isso, disse: toda a terra é minha, versículo 5, pois tinha um representante na terra. O povo de Israel, contudo, teve muitos altos e baixos ao longo de sua história, pois ofenderam a Deus e vários de seus reis mantiveram ídolos nos altos. O fato de os reis, representantes do povo de Deus na terra, terem se envolvido com ídolos desagradou muitíssimo a Deus. Por essa razão, o reino do norte de Israel foi levado cativo e espalhado nas regiões da Síria. Os reis da Síria tomaram moradores da Mesopotâmia para morar no lugar deles em Israel. Samaria é produto disso. Os samaritanos não são de puro sangue israelita, por isso eram desprezados. O reino de Judá também foi levado em cativeiro para a Babilônia de Nabucodonosor. Deus assim perdeu seu reino e sua representatividade na terra. Isso foi tão sério que, decorridos 70 anos, o Senhor levantou um rei gentio para libertar o povo do cativeiro. Em 2 Crônicas está escrito: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Capítulo 36, versículo 23. O Senhor levantou esse rei gentio, a fim de fazer seu povo voltar para Jerusalém e ali reconstruir o templo. Quero chamar a atenção para a expressão Deus dos céus. Em Êxodo 19, o Senhor havia dito: toda a terra é minha, mas agora essa terra não era mais dele, por isso a expressão Deus dos céus. Quando o povo de Israel foi levado cativo para o território de outros, Deus perdeu seu reino aqui na terra. A mesma expressão pode ser vista em diversas partes do livro de Esdras. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus,
ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Capítulo 5, versículos 11 e 12. Outra vez aparece essa expressão, quando se diz que para fazer holocausto ao Deus dos céus, com novilhos e carneiros, usando trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, capítulo 6, versículo 9, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos, versículo 10. No livro de Neemias também acontece isso. Quando Neemias ouviu sobre a ruína dos muros de Jerusalém e que as portas foram queimadas, ele lamentou, chorou e em jejum orou ao Deus dos céus sobre essa terrível situação. Capítulo 1, versículo 4 e 5, parte A. Mas, aleluia, porque hoje na terra o Senhor tem seu reino em realidade e representatividade. Esse reino é a igreja e nunca mais terá fim. Todos estamos nela e ela durará para todos sempre. Por isso vamos alegrar-nos e avançar. Vamos ser obedientes e fiéis à palavra profética, porque dessa forma traremos a manifestação do reino de Deus à terra. Pergunta de hoje: quem representa o reino de Deus hoje na terra? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.